Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Portanto, estamos há 23 anos na internet. Sou também autor de mais de 70 livros na área de informática. Aqui é mais um vídeo dessa série de programação VBA no Excel para iniciantes. Neste endereço aqui você acessa diretamente a playlist com todas as aulas que já foram publicadas aqui no YouTube. Lembrando sempre que todas estas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em VBA no Excel, a nossa conhecida e famosa Universidade do VBA. Se quiser todas as informações sobre a Universidade do VBA, é só acessar esse endereço aqui. Tem a lista de todo o conteúdo que já tem novas aulas todas as semanas, tudo bem detalhado nesse endereço. No final do vídeo eu vou passar mais algumas informações para você sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Vamos a mais uma lição então, um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA. Nessa lição é que efetivamente nós vamos começar o estudo da linguagem de programação VBA. E todo estudo de qualquer linguagem de programação começa pelo estudo de variáveis. O que são variáveis? Como declarar e utilizar variáveis no VBA. Nós vamos ter uma metodologia onde nós vamos criar uma macro de teste, uma rotina de teste, onde para que vai ser usada essa rotina? A gente coloca o código de exemplo que eu estou explicando, executa ele para ver se está funcionando, aí vai para o próximo exemplo, apaga o código anterior, insere, é uma macro para a gente poder fazer teste de pequenos trechos de códigos. Eu vou mostrar para vocês bem direitinho nessa lição como criar e como utilizar essa macro, tá? Vamos na prática lá para o Excel. A partir dessa lição você vai iniciar efetivamente o estudo dos fundamentos da linguagem VBA. Todas as lições desse módulo, começamos com macros, nós vimos por que é importante estudar o VBA, onde ele é utilizado, vimos duas lições sobre o editor de código VBA e a partir de agora nós vamos começar a aprender os comandos VBA efetivamente. O VBA é composto por uma série de comandos básicos, os quais fazem parte de praticamente qualquer linguagem de programação. Não existe uma linguagem de programação, por exemplo, que não tenha o comando if then else, que nós vamos estudar mais adiante, que é um comando para fazer testes lógicos. Não existe linguagem de programação que não utilize variáveis. Então, são comandos. Que comandos básicos são esses? Comandos para declaração de variáveis, realização de operações aritméticas e lógicas, e comando para fazer testes lógicos e executar a repetição de um conjunto de comandos com base em uma ou mais condições. Vai ter uma lição lá só sobre as estruturas de controle e de repetição. Esses comandos básicos vão ser utilizados em praticamente todos os demais exemplos deste curso e em qualquer rotina de programação que você venha desenvolver na prática no futuro. Todas as demais lições desse módulo serão dedicadas ao estudo desses comandos básicos do VBA. E vamos iniciar o nosso estudo de VBA pela definição do conceito e utilização de variáveis. Vamos aprender a declarar e a utilizar variáveis no VBA. Muito importante. À medida que os conceitos forem sendo apresentados, nós vamos fazer alguns testes. Eu vou pegar o código que estou mostrando para vocês, vou botar lá no Excel, vou executar ele para vocês verem o código em funcionamento. Para os testes, nós vamos criar uma macro chamada macroteste, e a qual eu vou associar com uma combinação de teclas de atalho que é Ctrl Shift T. Se essa combinação já estiver em uso, escolha uma outra, Ctrl Shift L, Ctrl Shift C cedilha, tanto faz. Mas eu vou associar uma combinação de teclas com a macro. Como é que eu vou fazer para testar os comandos à medida que eu vou mostrando os comandos para vocês? Vamos acessar o código VBA da macro teste, usando o editor de VBA. Você já aprendeu os passos para acessar o código de uma macro nas lições anteriores. Vamos apagar o que tinha antes, inserir os comandos que eu quero testar. Em seguida eu volto para a planilha e executamos a macro chamando a combinação de teclas, tá bom? Eu vou utilizar para os exemplos básicos desse módulo, uma planilha chamada módulo 5, exemplos básicos VBA XLSM. É LSM porque vai ter macros, então não é XLSX. Onde que está essa planilha?
Está aqui, disponível para download nesse endereço. Baixe esse arquivo, descompactem ele e depois de descompactar vai ser gerada essa planilha aqui. Os comandos serão inseridos e testados nos exemplos práticos das lições desse módulo, usando diretamente o comando VBA, porque nós já estamos começando a estudar o VBA. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou lá para o meu documento onde tem o conteúdo dessa lição, vou comentando e vou alternando entre o documento e a planilha do Excel, mostrando os exemplos para vocês. Vamos lá, então. Descobrir o que são variáveis, para que servem e como utilizar variáveis no Excel. Muito bem, o nosso primeiro passo vai ser criar a macro teste, tá? Vocês já sabem, aprenderam como criar uma macro usando lá o gravador de macros, né? Nesse caso, nós vamos fazer a mesma coisa, só que eu não quero que tenha nenhuma ação. Então, eu vou começar a gravação e vou parar a gravação. E aí, depois vou ir lá ai, meu Deus do céu. Vamos lá para o editor de código VBA, tá me faltando, fugindo a palavra. E ver se realmente foi criada a macro, só que ela vai estar em branco, sem nenhum comando lá dentro. Tá legal? Então vamos lá, a primeira parte que eu vou mostrar para vocês é como criar essa macro teste e depois nós vamos utilizar essa macro. Vamos lá então. Então, vamos ao nosso primeiro passo, que é criar a macro teste. Vamos lá para o Excel. Cadê o meu Excel aqui? Aqui ele. Estou com uma pasta de trabalho em branco, vou abrir aquela planilha, né? Muito bem, então, vamos abrir a nossa planilha módulo 5, exemplos básicos VBA, que é onde nós vamos criar nossa macro teste. Vamos lá, arquivo, abrir, vou lá para a pasta de trabalho onde você baixou e descompactou, tá lá, módulo 5, exemplos básicos VBA, abrir. Vou dar um zoom aqui, embora a gente não vá utilizar esses dados, né? Até vou ir lá para planilha 2. E a primeira coisa é criar a nossa macro teste. Nós poderíamos criar diretamente usando código VBA, mas nós ainda não estudamos isso. Então eu vou criar a nossa macro teste usando o que a gente já aprendeu até agora. Como é que se faz? Vou em exibição. Aqui em macros, clico na setinha para baixo, gravar macro. Aí ele abre a janelinha perguntando, nome da macro, macro teste. Tecla de atalho, vou digitar T, ele vai trocar para Ctrl Shift T. Armazenar macro nessa pasta de trabalho e a descrição, macro, opa que tá difícil, macro que utilizaremos para testar pequenos trechos de código VBA com os comandos básicos do VBA. Pronto. Quando eu der OK, ele inicia a gravação. Como eu não quero gravar nenhuma ação nem nada, eu vou deixá-la em branco mesmo. Então, clico em OK, iniciou a gravação e já suspendo a gravação. Macros, parar gravação. Pronto, ele criou a macro teste, só que não tem nenhum comando lá dentro. Como é que eu posso verificar se ele criou realmente? Lembram? Vem aqui em macros, exibir macros, tá ali a nossa macro teste, ó. E clico nela para marcar e clico em editar. Tá aqui, ó, sub macro teste, alguns comentários, mas não tem nenhum comando, né, dentro dessa macro. O que nós vamos fazer? Opa! Vamos aqui. Nós vamos a cada exemplo entrar aqui na macro teste, colocar os comandos aqui, tá? Os comandos que a gente estiver estudando, salva ela e depois executa para ver os comandos em ação. Aí vai o segundo exemplo, apaga o que a gente colocou, até eu vou colocar aqui uns comentários para ajudar. Ó. Digite, lembrando que tudo que começa com apóstrofe no VBA é um comentário, então não é um comando que vai ser executado. Digite abaixo os comandos a serem testados. Tá? Pronto. Posso salvar a minha macro teste, e fechar aqui. Fechei. Muito bem. Criei a macro teste, já sei como ir até ela. E agora vamos começar a estudar as variáveis lá do nosso VBA. Vamos ao estudo do que são variáveis, como declarar variáveis e como
utilizar variáveis. Vamos lá. Muito bem. O que são variáveis no VBA? Uma variável, ele é um espaço de memória do computador que é reservado para armazenar um ou mais valores. Por que um ou mais valores? Nós vamos ver que existem variáveis chamadas de vetor ou matriz que podem conter vários valores associados com uma única variável. Fazemos referência a esse espaço de memória utilizando nomes. Então, eu dou um nome para a variável. Valor, salário, desconto, valor INSS. Então, cada variável na nossa programação tem um nome. Como o valor armazenado pode variar à medida que o código VBA é executado, você vai fazendo cálculos, atribuindo valores, por isso que essas estruturas são chamadas de variáveis. No início do programa pode ser que a variável salário seja igual a 0. Aí você lê lá os dados num banco de dados de um determinado funcionário e lê o valor do salário dele e atribui esse valor para a variável salário. Aí ela já tem um valor diferente. Aí fez os cálculos que precisava, você atribui 0 de novo para ela, para depois atribuir para ela o valor do salário do próximo funcionário. E assim por diante. Então, como o valor delas pode variar durante a execução do programa, elas são chamadas de variáveis. No VBA não é obrigatório você declarar as variáveis. O que é declarar as variáveis? Tem esse comando din aqui, que no começo do programa você declara din, o nome da variável e o tipo. Embora não seja obrigatório, eu recomendo que você declare todas as variáveis que você for utilizar. É uma boa prática de programação e o programa fica mais organizado e principalmente você faz um programa hoje, funciona, fica um ano sem precisar mexer nele. Quando você for mexer, se as variáveis não estiverem declaradas, como é que você vai lembrar o que era cada variável? Então eu recomendo sempre que você declare as variáveis e nós vamos ver depois que tem uma opção que obriga você a declarar uma variável. Se você for utilizar uma variável que não foi declarada e que essa opção que obriga estiver habilitada, vai dar um erro, vai dizer, ó, você tentou usar uma variável que não foi declarada, tá? Para declararmos uma variável, o que nós fazemos? Nós utilizamos o comando din, que é uma abreviatura de dimensio. Aqui eu estou declarando uma variável x, uma variável nome e uma variável teste. Nesse caso, eu estou apenas declarando o nome da variável sem dizer de que tipo ela é, se é texto, se é número, se é data, se é uma matriz, etc. Uma variável declarada sem tipo é considerada do tipo variante. Nós vamos estudar esse tipo depois, é um tipo especial, que na prática significa que a variável pode conter qualquer tipo de dados. Pode ter texto, pode ter número, pode ter data. Já deu para perceber que também não é uma boa prática de programação simplesmente declarar as variáveis sem definir o tipo. Ao definir o tipo, por exemplo, dimension, salário, has, real, você define que a variável salário e definir o tipo dela como double, por exemplo, você define que ela só pode aceitar números, não pode aceitar letras, não pode aceitar outros caracteres, tá? Então, a primeira prática é sempre declare as variáveis e preferencialmente defina o tipo de cada variável. Se não declararmos o tipo, conforme já descrito, a variável poderá conter qualquer tipo de dados, número, texto, data, hora, etc. Nesse caso, o que impede de um campo numérico, que deveria ser numérico, conter valores de texto e vice-versa? A sintaxe completa para o comando din é din, nome da variável, has, tipo da variável. Aqui tem um espaço, né? Din, espaço, o nome que você vai atribuir para a variável, espaço, has, e o tipo da variável. Também podemos declarar mais de uma variável com um único comando din. Para isso, basta separar os nomes das variáveis com vírgula, conforme exemplificado a seguir. Dimension, x, y, z, has string. Dimension, nome, has double. E dimension, aqui nome até ficou esquisito, né? Nome teria que ser has string. Então, vamos dimensionar aqui uma variável chamada salário. Has double. Dimension, teste 1, teste 2, has integer. Mais adiante nós vamos estudar esses tipos aqui. String é para texto, double normalmente é para valores que podem conter decimais e integer para valores inteiros, que não contêm decimais. Observe que definimos o tipo de cada variável. O tipo define quais dados podem ser armazenados em uma variável.
Tá? Por exemplo, variáveis que armazenam valores numéricos não devem aceitar caracteres do tipo texto. Então, quando eu definir salário aqui como sendo do tipo double, ele só aceita valores numéricos, não vai aceitar um texto atribuído a ele. Tá? Variáveis que armazenam datas não devem aceitar datas inválidas, como por exemplo, 30 de fevereiro. Não existe 30 de fevereiro. Ao definir uma variável como sendo do tipo data, automaticamente o VBA já vai se certificar de que ela só aceite datas válidas. Toda variável no VBA é do tipo variante. Isso significa que a variável pode ser de qualquer tipo. O que define o tipo da variável é o valor que está armazenado no momento. Existem funções que podem converter de um tipo para outro, que nós vamos ver em uma das futuras lições. Também podemos utilizar variáveis que não foram declaradas com o comando DIN. Com isso, a variável é criada na memória no momento da sua utilização. Mas eu falei para vocês que essa não é uma boa prática. Eu recomendo que no início de cada programa vocês declarem, de cada procedimento, de cada função, as variáveis que serão utilizadas. Para aceite usar uma variável que não foi declarada, o que faz? Tem que usar esse comando aqui, ó, option explicit. Bem no início, antes de qualquer rotina, eu declaro essa opção aqui. Com isso eu estou dizendo para o VBA, ó, qualquer variável que for utilizada, obrigatoriamente tem que ser declarada, senão vai dar erro. Ao colocarmos esse comando na seção de declaração no módulo, definimos que cada variável deve ser declarada antes de ser utilizada em uma expressão. Se você tentar utilizar uma variável não declarada, será gerado um erro de compilação e a execução dos comandos é suspensa. Na listagem a seguir, nós temos um exemplo onde a utilização de variáveis não declaradas explicitamente. Ó. Nós declaramos a variável A como inteiro, a variável B como inteiro, atribuímos um valor para A, atribuímos um valor para B e aí usamos a variável C que não foi declarada. Ao tentar fazer isso, se vocês definiram o option explicit, vai ser gerada uma mensagem de erro. Vamos tentar fazer esse trechinho de código aqui para ver se realmente vai ser gerado um erro. Vamos lá então. Vou lá usar a minha macro teste. Vamos começar a trabalhar com o VBA. Venho aqui na minha planilha. Deixa eu ver onde é que eu estou. Deixa eu fechar essa aqui. Essa planilha aqui. Módulo 5, exemplos básicos de VBA. Tá aqui. Vocês já tinham aberto ela anteriormente e dentro aqui devem ter criado a macro teste. Lembra do atalho para ir lá para o editor de código VBA? É Alt F11. Ó, fui lá para o editor de código VBA, está aqui a nossa macro teste. Antes da macro, vou colocar aquela opção, Option Explicit. É isso? Muito bem. E aqui dentro da macro, vamos usar esse trecho de código aqui, ó. O que eu estou fazendo? Vamos ir linha a linha para entender esse trecho de código aqui. Vocês vão ver que não tem mistério. Ó, primeira linha, eu declaro uma variável lá e digo que ela é do tipo inteiro. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte aqui, pessoal, para ficar um pouquinho melhor de vocês visualizarem. Formatar. Não lembro, acho que é ferramenta opções. Acho que é aqui, editor, largura, geral, mostrar na grade, forma. Aqui, ó, tamanho da fonte, vamos passar para 12. Agora melhorou. Então, o primeiro comando, dimension, espaço, o nome da variável, espaço, res, espaço e o tipo, integer. O segundo, variável B, também como inteiro. Para atribuir um valor para uma variável, eu uso o sinal de igual. Então, eu digo que A igual a 5. Nesse momento, quando isso aqui for executado, ele atribui o valor 5 para A. Quando isso for executado, o valor 2 para B. E aqui eu digo que C igual a A mais B. C igual a 5 mais 2. A variável C deve ficar com o valor 7. E a função MessageBox, nós vamos usar muito essa função. Ela é usada para exibir mensagens na tela. Ela pode ter várias partes, uma parte de texto, o valor de uma variável, depois texto de novo. Se eu quero colocar um texto, eu ponho ele entre aspas e uno uma parte com a outra com o operador e comercial. Então, o que a MessageBox vai fazer? Vai exibir uma mensagem onde vai estar escrito:
A variável C vale 2 pontos e o valor da variável C. Antes e depois do E comercial, tem um espaço em branco, não tem nada grudado. Tudo bonitinho, teoricamente tudo funcionaria, só que o problema é que eu estou tentando usar a variável C sem ter declarado ela. E vai dar erro por quê? Porque eu usei o option explicit aqui. Vamos então salvar, vamos fechar e voltar lá para a nossa planilha e vamos tentar executar essa macro usando o Ctrl Shift T. Tá? Ou eu poderia executar por aqui também, ó, executar subform, pressionando F5 ou clicando nesse botão. Até nem vou voltar para a planilha, eu vou ficar aqui. Tentar executar ele. Olha lá, ó, erro de compilação. Inválido fora de um procedimento. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu dar uma olhada que eu acho que eu digitei errado ali. Só um pouquinho. Agora sim. Ao invés de option, eu coloquei opt-in. Faltou um O aqui, por isso que deu aquele erro antes. Agora sim, vou executar a minha macro teste aqui. Poderia fechar aqui, né, arquivo, fechar e voltar para o Excel, daí voltava lá para a planilha, pressionar Ctrl Shift T. Mas não preciso fazer tudo isso, eu apenas coloco o cursor aqui no nome da macro, em qualquer lugar do nome, ou clico aqui nessa setinha verde, ou pressiono F5. Vou pressionar F5. Ó, ele executa a macro e dá essa mensagem de erro. Ó. Variável não definida. Ou seja, eu estou tentando usar a variável C sem ter declarado ela antes. E por que que é obrigatório declarar? Porque eu usei o option explicit aqui. O que que eu vou fazer para que esse exemplo funcione corretamente? Bem simples. Aqui, ó, para parar a execução, você clica aqui no quadradinho, ó, redefinir, ele para a execução e permite que eu altere a macro. Se você não clicar no quadradinho, ele vai estar em execução ainda e não permite alterar. Vou declarar a variável C, dimension, espaço, C, espaço, res. Quando eu dou res, olha o que acontece. Ele dá os tipos possíveis e eu digito int, ele já acha o integer. Ó. Então é aquela parte que nós estudamos no editor de código VBA antes, que o editor fica me ajudando. Então vem aqui, dá um clique duplo. Ó, dimensionei, declarei a variável C, agora ele vai funcionar corretamente. Vamos ver se é verdade. Coloco o cursor aqui, vem ou aqui no executar ou pressiono F5. Vou clicar aqui. Ó, que beleza, executou corretamente. E aquela mensagem box, ó, a variável C vale 2 pontos. Isso aqui é o que está entre aspas lá no message box. E aqui o valor da variável. Clica em OK, ele fecha e volta lá para o código. Se A vale 5 e B vale 2, e C é igual a A mais B, então C é igual a 7. Já vimos como declarar uma variável, como usar as variáveis, vimos que quando eu uso o option explicit é obrigatório declarar todas as variáveis, senão dá erro, mostrei o erro para vocês. Aí vim aqui, declarei e viram ela funcionando e já viram o message box em ação. Parabéns! Primeiro programinha em VBA que vocês fizeram já está funcionando corretamente. Vamos continuar então com o estudo das nossas variáveis. Muito bem, vamos lá para o nosso documento de apoio fazer mais alguns comentários sobre esse exemplo para fixar bem tudo que nós colocamos aqui. Ó. A macroteste começa com o comando submacroteste e termina com o comando endsub. Vou aqui para o VBA, ó. Aqui começa a macroteste e aqui termina a macroteste. Tudo que está dentro dela é executado quando o procedimento for executado. Lembrando que o que está aqui com o apóstrofe são comentários, tá? O que mais que nós temos aqui para levar em consideração? O comando option explicit deve ser colocado em uma linha fora da macro, pois o comando não pode fazer parte, isto é, não está dentro da macro. Todo comando option que define a maneira como o VBA vai se comportar, ele não está dentro de um procedimento, ele está fora de qualquer procedimento. Então, certifique-se que o comando option explicit esteja antes da linha submacroteste. É o caso aqui, ó. O
o option explicit, até o editor VBA mostra uma linhazinha ali, ó, indicando que ele está fora, não poderia ser aqui dentro, ok? O que mais que nós temos nesse nosso exemplo? Comentários importantes sobre o exemplo e sobre o código VBA utilizado. Toda macro é criada como um procedimento, palavra sub, de subprocedimento. A macro começa com sub, depois do sub tem um espaço em branco, nunca é grudado as coisas, né? Sub, espaço, o nome da macro e depois, entre parênteses, os parâmetros que serão passados para a macro. Se não houver parênteses, apenas abrimos e fechamos parênteses. É o caso da nossa macro teste. Não tem nenhum parâmetro, então depois do nome apenas abro e fecho parênteses. Depois da abertura da macro com o comando sub, vem os comandos da macro e a macro é finalizada com o comando end sub. Depois da abertura vem os comandos, esses aqui são só comentários, toda linha que inicia com apóstrofe é comentário, a declaração das variáveis, utilização das variáveis e o message box para mostrar o resultado. E aí o end sub para finalizar a nossa macro, nosso procedimento. Logo depois, no nosso exemplo, vem alguns comentários iniciados com um apóstrofe. O apóstrofe é usado para inserir comentários no código VBA. E aqui eu vou fazer um pedido muito especial para vocês. Não sejam econômicos com os comentários. Todo programa que vocês criarem em VBA, usem e abusem dos comentários. Porque na hora que você está criando o programa, você sabe o que cada comando faz, tudo bonitinho, beleza. Aí não funciona alguma coisa, você mexe aqui, mexe ali, entende a lógica, tá na tua cabeça, funcionou, maravilha. Só que você não usa comentários daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, quando você tem que mexer no programa, você acha que você vai lembrar de tudo que você fez? Você acha que vai lembrar do que é cada variável, para que serve? Então usem os comentários bastante para ir documentando o que vocês estão fazendo. Agora vamos fazer um laço for que vai fazer isso, isso e isso. Entende? Usem e abusem dos comentários. Acreditem em mim, vocês vão ganhar muito tempo se vocês usar sempre bastante os comentários. Nos exemplos que eu apresento aqui, sempre vou colocar comentários detalhados. Os comentários são de grande utilidade e servem para documentar o código VBA. Você pode usar comentários para explicar o que fez em determinado trecho de código ou a lógica envolvida, principalmente a lógica envolvida. Na hora que você faz, implementa, deu certo, que maravilha, você tá fresquinho na cabeça. Que meio ano, quando você vai ter que mexer na rotina para alterar alguma coisa, até você entender qual a lógica envolvida, se você não colocou comentários, você pode perder um bom tempo. Pode parecer desnecessário o uso de comentários, mas tente alterar uma rotina desenvolvida há 1, 2 anos atrás por você mesmo, mas sem nenhum comentário. Não tendo que como lembrar do que foi feito e da lógica envolvida. Agora, se você tiver usado comentários e documentado detalhadamente o código VBA, fica muito mais fácil para você ou para qualquer outra pessoa alterar e dar manutenção nas rotinas de VBA. A grande dica é: use e abuse dos comentários, sempre, à vontade, tá bom? E aí na nossa macro tem aqui os primeiros. Claro que a nossa macro é algo absurdamente simples, né? Mas apenas para ilustrar eu coloquei aqui algumas linhas de comentário. Legal? Muito bem, vamos seguir aqui e ver o que mais que a gente tem sobre esse primeiro exemplo. Logo em seguida vem os comandos de declaração de variáveis. Observe que no exemplo declaramos uma variável em cada linha. A has integer, B has integer. No primeiro exemplo nós não tínhamos declarado o C, e aí tentamos executar, deu o erro, porque tem o option explicit definido. E depois voltamos lá e declaramos a variável C para poder utilizar ela. Ao invés de uma por linha, poderíamos declarar todas com um único comando DIN, como no exemplo a seguir. Por questão de clareza, eu prefiro declarar uma variável por linha, para ficar bem definido o que é cada variável, tudo certinho. Tá? Então aqui, seguindo logo após os comentários, nossa seção de declaração de variáveis, ok? O que é que vem depois do nosso código? A atribuição de valores para as variáveis, o que é feito com o operador igual. Atribuir o valor 5 para o A, o 2 para o B e o C como sendo a soma do A
com o B. Tá? E para finalizar, exibimos o valor da variável C em uma mensagem na tela. O comando para isso é um message box. Ele é utilizado para exibir texto e valores de variáveis em uma mensagem, em uma janela. Nós temos nosso exemplo. Primeiro tem essa parte aqui que está entre aspas, é o primeiro parâmetro que nós passamos para ele, que é o texto. E para mim passar mais de um parâmetro, eu vou unindo as partes com o operador e comercial, sempre tendo um espaço antes e um espaço depois. Então o que está entre aspas é um texto fixo, e aqui como eu coloquei C, ele identifica que é uma variável e substitui o C pelo valor da variável. Tá? Então, vou executar ele mais uma vez só para mostrar para vocês. Pressiona F5 ou clica aqui, né? Ó, a variável C vale 7. Ok. Se eu alterar o texto aqui dentro, vai alterar na mensagem. Vou alterar aqui só para mostrar para você. Vou botar tudo em maiúsculo. O valor da variável C, que é a soma de A com B, vale 2 pontos. Tudo que eu quero que seja texto está entre aspas, tá? E aqui observem que eu deixei um espaço depois do 2 pontos, senão o valor aqui ia vir grudado com os 2 pontos. Então esse espaço em branco é para deixar realmente um espaço entre os 2 pontos e o valor aqui. Salvei e vou executar de novo. Ó, ele já mudou o texto aqui, o valor da variável C, que é a soma de A com B, vale 7. Então o que você coloca entre aspas, o que você quiser que seja exibido na mensagem. Ok? Muito bem, foi uma lição um pouco mais longa, porque a gente tem que ir devagar, porque agora que nós estamos começando a definir as variáveis, mas acho que esse primeiro exemplo de código VBA, embora absurdamente simplório, ele soma 2 valores, cumpre o seu objetivo de mostrar que são variáveis. Nós vamos estudar mais sobre variáveis, mas com isso nós podemos mostrar como funciona o código VBA e já começamos a entrar no bem básico do VBA, incluindo a declaração de variáveis, atribuição de valores e o uso do comando MessageBox. Antes de partirmos para a próxima lição e mais um exemplo, vamos ver mais alguns detalhes importantes sobre variáveis. O que nós temos aqui? Ó? O tipo variante é formado de pequenas unidades chamadas subtipos. Cada subtipo identifica de que maneira os dados são armazenados em uma variável do tipo variante. Então, esses subtipos é aquilo que você define o tipo de cada variável, inteiro, texto, data, etc. E quais são os subtipos do tipo variante disponíveis no VBA? Estão aqui nessa tabela que eu coloco para vocês. Tem esse tipo empty, que o valor é 0 para variáveis numéricas, e uma string de tamanho 0 para variáveis do tipo texto. String de tamanho 0 é simplesmente abre e fecha aspas. O subtipo null indica que a variável não contém valores válidos. Outro subtipo é o boolean, contém variáveis que somente podem assumir 2 valores, verdadeiro ou falso, true ou false. O tipo byte é um valor inteiro que só pode ter números variando de 0 a 255. O tipo integer, valor inteiro também, sem decimais, na faixa de menos 32.768 até 32.767. O currents é um valor que pode conter casas decimais, normalmente utilizado para valores do tipo moeda, e pode conter valores aqui numa faixa enormemente grande para o negativo e enormemente grande para o positivo. Vamos ver aqui, é milhares, milhões, bilhões, trilhões, né? Isso aqui é 922 trilhões, 337 bilhões, 203 milhões, 685.447. Então pode conter valores muito grandes. Já a variável long é também do tipo inteiro, não pode ter casa decimal e pode ter valores de menos 2 bilhões, 147 milhões, 483.648 até 2 bilhões, 147 milhões, 483.647. Então veja que cada tipo define uma faixa de valores que são aceitos naquela variável. Variável do tipo datetime é um argumento que representa a data entre 1º de janeiro do ano 100
até 31 de dezembro do ano 9.999. E aí eu até coloquei, olha o bug do ano 10.000 chegando. Lembra que o pessoal falava do bug do ano 2000, onde muitos programas usavam datas com 2 dígitos só e tiveram que ser corrigidos quando chegou o ano 2000. Tipo string é um texto de tamanho variável e pode conter até 2 bilhões de caracteres. É um texto extremamente grande, mas usado basicamente se uma variável deve conter texto, como nome, endereço, etc. Objeto, ela pode conter um objeto qualquer, como um controle ActiveX, ou um objeto com, ou por exemplo, um documento do Word. Pode fazer referência a um documento do Word. E o tipo error contém um número de erro. E a cada número de erro tem uma mensagem associada, tá? Antes de fazermos alguns exemplos práticos, vamos aprender um pouco mais sobre o uso de variáveis no VBA. Vamos falar sobre operadores aritméticos e de comparação, mas isso já é assunto para a próxima lição. Essa lição ficou, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho quase meia hora, né? Passou de meia hora, quase 40 minutos, mas porque nós fomos bem devagar, bem passo a passo, executamos a nossa macro teste, tudo muito sossegadamente, tá legal? Então, estamos aqui, vou fechar o editor de código VBA. E lembrando que mantenha essa planilha aberta, né, essa módulo 5, exemplos básicos VBA, que nós vamos continuar usando essa planilha nas próximas lições, que é nessa planilha que está a nossa macro teste. Lembrando que um atalho rápido para ir para o editor de código VBA é Alt F11. E aí vai direto lá para o editor de código VBA. Aí, para achar a nossa macro teste, tem que estar aqui na planilha, no pasta de trabalho módulo 5, exemplos básicos. E na nosso módulo 1, aqui está a nossa planilha macro teste, ok? Fechar o editor de código VBA, vou manter a planilha aberta, porque nós vamos utilizar ela na nossa próxima lição. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa noção inicial sobre variáveis, sobre os primeiros comandos do VBA, tenha ficado claro, tenha ficado clara essa noção, e agradeço por terem me acompanhado até aqui. Até a nossa próxima lição. Valeu! Muito bem, agradeço vocês por terem assistido o vídeo até o final. Espero que ele possa ter sido útil, ensinado coisas novas sobre VBA no Excel. Lembrando sempre que lá no site você encontra muito conteúdo gratuito, e também nossa loja virtual de livros, cursos online, e-books e videoaulas. Estamos na web desde maio de 2000, há mais de 23 anos, sempre descomplicando a informática. Como eu prometi no início do vídeo, falar para vocês um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA. É um caminho muito comum para milhares de usuários aprender a usar o Excel e ir avançando, aprender fórmulas avançadas e querer resolver tudo com fórmulas e funções. Eu já vi clientes, alunos que ficaram semanas tentando resolver um problema só com fórmulas e funções. Alguns até conseguiram, só que a planilha ficou extremamente lenta, impossível de utilizar. E outros não conseguiram e desistiram. Por quê? Porque chega um momento que você atinge o limite do que é possível de ser feito com fórmulas e funções. Esse é o momento em que obrigatoriamente você tem que aprender programação VBA ou tem que desistir do Excel. Sem programação VBA você fica muito limitado em relação a tudo que é possível de ser feito com o Excel. Eu uso esse slogan aqui desde que eu lancei a Universidade do VBA. Nunca mais passe raiva com Excel. Por quê? Porque é frustrante, porque nos dá raiva você ter um problema para resolver e não conseguir. Ou se conseguir, fica uma fórmula gigantesca que deixa a planilha toda lenta, impossível de ser utilizada. Para isso que existe o VBA, a programação VBA no Excel. E nesse endereço que vai aparecer aqui e nos próximos slides, vocês têm todos os detalhes, muita informação bem detalhada sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Quantas vezes você está criando uma planilha e tranca? Trancou, tenta uma fórmula, tenta uma função, tenta outra, uma combinação de fórmulas, funções, vai para o YouTube, pesquisa e nada. Aí se frustra, passa raiva porque não consegue concluir o teu trabalho. Você consegue lembrar quantas vezes isso já aconteceu? E qual é a solução para isso?
A solução para isso é a programação VBA. É o próximo nível dentro do Excel. Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Excel avançado vai até fórmulas e funções. Aí quando se trata de macros e programação VBA, já é um outro nível dentro do Excel. E essa ferramenta, ela permite que você resolva aqueles problemas que você trancou e não conseguiu resolver usando apenas fórmulas e funções. Tá? Então, para que você não passe mais raiva, para que você vá para o próximo nível com o Excel, nós criamos a nossa Universidade do VBA. Se você não domina o VBA, você não está usando nem 5% do que é possível fazer com o Excel. Você vai ver que depois de dominar o VBA, como as coisas se tornam mais fáceis dentro do Excel. O VBA é a chave, é o segredo para usar o Excel realmente de maneira profissional. E na nossa Universidade do VBA, você vai do não sei nada, não tenho ideia do que é o VBA, até a criação de dezenas de sistemas completos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem mais de 25 sistemas completos, passo a passo, que você aprende a criar lá dentro da Universidade do VBA. Controle de estoque, cadastro de clientes, controle de gastos com cartão, integração com sites da web, é uma infinidade. Neste endereço que eu estou sempre deixando aqui no rodapé, tem tudo bem detalhado. E um detalhe, toda semana, sem exceção, eu adiciono novas aulas dentro da Universidade do VBA. Você vai ver nesse endereço, repito, tem todas as informações, tem opções de assinatura anual por 2 anos ou vitalícia. Na assinatura vitalícia você ganha um bônus espetacular, que é a Universidade do Axis. Então, não perca mais tempo. Acesse esse endereço aqui, conheça tudo que a Universidade do VBA tem para oferecer, e qualquer dúvida, neste endereço tem inclusive todos os meus contatos. E-mail, telefone, WhatsApp, tudo bem detalhado, tá bom? Mais uma vez agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Espero que as informações que eu repassei possam ter sido úteis. Lembrando sempre que esses vídeos são aulas de demonstração da nossa Universidade do VBA, e nesse endereço tem todos os detalhes. Valeu!